como é que você está vendo essa movimentação toda em torno do Alexandre de Moraes, esses ataques a ele? Só lembro da frase de Shakespeare: much ado about nothing. Muito barulho por nada. Né? Ou seja, é um balão de vento. Na verdade, é isso. Porque, veja bem, Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos contra os atos democráticos, das ações contra os atos democráticos, e, por um acaso histórico, também presidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. E ainda bem, né? Porque realmente ele levou essa eleição a ferro e fogo e conseguiu realmente defender a democracia. E isso é o papel do Tribunal Superior Eleitoral. É o garante da democracia, um garante das eleições. E ele se desempenhou muito bem. Bom, ele nessa dupla função, uma para a qual ele foi escolhido pelo ex-presidente do Supremo, ministro Toffoli, dentro das normas regimentais, e outro que ele ocupou dentro de um rodízio normal do Supremo para irem ocupar as cadeiras do TSE, ele estava tanto com os processos no TSE de investigação judicial eleitoral, as AIGES, quanto ele estava também no Supremo Tribunal Federal relatando os inquéritos. Né? Seria um tanto esdrúxulo a gente exigir do Alexandre de Moraes que ele expedisse uma carta rogatória, precatória para Alexandre de Moraes, para que Alexandre de Moraes decidisse se iria atender ou não o pedido de Alexandre de Moraes. Né? Realmente chega a ser hilário, né? essa proposta. É claro que, sendo ele relator e sendo ele presidente do TSE, que tem, afinal de contas, um papel não só jurisdicional, mas administrativo e regulamentar também, que ele tinha acesso a essas provas no TSE. Então, o que ele fez? Tinha ali o juiz auxiliar dele junto ao Supremo e o juiz auxiliar dele junto ao TSE. Eles trocavam informações. Não tem nada de errado nisso, pelo amor de Deus, não tem nada errado. Nós estamos falando aqui de um inquérito e de uma investigação judicial eleitoral. Gente, o que tem de errado nessa cooperação judicial? E não há informalidade, porque, evidentemente, as coisas são encaminhadas e são juntadas aos processos através de processo de certidão, de tudo mais, estão disponíveis, né, aos advogados das partes. Então, quer dizer, eu não estou vendo, sinceramente, qual é a razão desse barulho, pelo menos do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, tudo bem, aí não vale tudo, né? Aí é luta de lama. Né? Agora, pode-se criticar, vamos dizer, a estrutura dessa justiça eleitoral brasileira, que realmente ela tem um aspecto jurisdicional e outro administrativo? Pode-se. Eu acho que, academicamente, tudo é permitido. Né? Mas temos que lembrar que foi graças a essa estrutura que nós tivemos eleições limpas e conseguimos dar posse ao presidente Lula. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. Né? Porque, na verdade, essa coisa que colocaram aqui como estrondosa, coisa horrorosa, também é coisa da vida. Né? Nós temos no direito um instituto chamado conexão. Há processos que são conexos, mantêm relações entre si. Né? Nesses processos, normalmente, tem ou as mesmas partes, ou o mesmo objeto, a mesma causa de pedir, alguma coisa que torna eles parente do outro. E podem estar correndo em juízos distintos. Né? O que se faz num caso desse? Normalmente, o juiz de um processo que está menos adiantado pede ao outro juiz do processo que está mais adiantado algumas provas. Né? Normalmente faz isso até a pedido do Ministério Público. Mas, no caso do STF e do TSE, tínhamos ali também processos conexos, portanto, que tratavam dos mesmos fatos, dos mesmos personagens, só que a única diferença é que um estava cuidando da responsabilidade em termos eleitorais, portanto, abuso de poder político, abuso de poder econômico, e o outro estava cuidando na seara criminal propriamente dita. É perfeitamente legítimo esse trânsito de prova de um para outro. O que se exige normalmente no aproveitamento de provas é que na parte da instrução criminal ou na instrução eleitoral, ela tenha, vamos dizer, oportunidade de contestar aquela prova no seu nascedouro. Ou seja, eu só posso pegar uma prova emprestada para outro processo, essa prova ela foi construída com o apoio da parte contra a qual ela serve. Tá? Então, isso é a única restrição que se faz em direito processual. Aqui houve tudo isso, né? Ou seja, são as mesmas partes, portanto, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que estão nesse meio desse furdunço, eles são parte no TSE e são parte no Supremo Tribunal Federal, portanto, eles ajudam no contraditório de ambos, portanto, não há nenhum abuso nisso.
O que pode estranhar ao, vamos dizer, ao jornalista é o fato de que talvez o Alexandre de Moraes tenha agido de ofício, tá? Mas ele pode agir de ofício, porque, num lado, ele é presidente de um inquérito. O inquérito não é ação. Em ação, o juiz não pode agir de ofício. Mas em inquérito, pode. Ele é a autoridade inquisitória, né? E também ele pode no TSE, porque lá o tribunal é híbrido. Ele tem uma natureza administrativa executória também. Então ele pode fazer isso nos dois. Isso é, vamos dizer, uma particularidade da justiça eleitoral e da situação do inquérito no Brasil. Talvez o jornalista Glenn Greenwald, que está acostumado à justiça norte-americana, que tem uma estrutura completamente diferente de contraditório, né, talvez não esteja acostumado ao nosso sistema processual, né, para fazer essas confusões todas. Espero que seja apenas uma confusão que ele tenha feito. Ou seja, foi realmente falta de informação sobre o sistema processual e o desenho, a arquitetura institucional brasileira. Espero que não tenha sido algo outro, ou seja, direcionado a realmente produzir marola, shitstorm nas redes sociais e com isso, vamos dizer, dar mais, botar mais água no moinho dos bolsonaristas.